o técnico Hernan Crespo solicitou a subida do lateral Igor Felisberto, do meio-campista Pedro Ferreira e também do atacante Paulinho, que deixam o elenco sub-20 agora para integrar o time profissional do São Paulo Futebol Clube a pedido do comandante argentino. Desfalcam o São Paulo na próxima fase da Copinha, São Paulo que entra em campo também nesta quinta-feira pela Copinha contra o Operário, em Sorocaba pela terceira fase do torneio, e entra em campo também pelo Paulistão contra o São Bernardo. Gabriel Sá agora então 3 reforços, por dizer assim, para o elenco profissional. Desfalcam São Paulo nessa campanha da Copinha, mas agora vão ter a sua oportunidade também de trabalhar com o elenco principal, meu caro Gabriel Sá. Exato, assim, Boni, é claro que não é uma situação assim favorável para a Copinha, né? Até porque o calendário ele conflitou pela primeira vez. A São Paulo joga às 7 horas da noite contra o Operário pela terceira fase da Copinha e joga às 9h30 contra São Bernardo, 9h45, né? Nossa, que baita horário também para você jogar futebol. Né? Contra São Bernardo essa quinta-feira. Então, o Felisberto, o Pedro Ferreira e o Paulinho não estarão aí à disposição do técnico Alan Barcelos. E aí eu vejo comentários na seguinte linha. Pô, mas vai colocar a molecada ali no banco de reserva só? É melhor deixar jogar a Copinha. Cara, não, a base tem que servir o time profissional. É muito legal ganhar a Copinha, é muito interessante, é muito... né, é assim, bacana mesmo você ter ali mais uma conquista, mas você tem que ter mais opções para sua equipe profissional, né? E aí, falando dos 3, a gente já teve o Nicolas, que subiu, foi titular, e é uma pena porque o Nicolas ele entrou em 2 fogueiraças do time principal, né? Ele entrou contra o Fluminense, foi um jogo que fez a sua estreia, o 6-0 no Maracanã, e foi titular contra o Mirassol numa escolha que eu acho que foi equivocada também pelo perfil do jogo. Até o Ferreirinha entrou melhor, né? Entrou com outra característica. Enfim, o Felisberto, ele está numa crescente muito grande, ele fez um último ano muito interessante de 20 após a saída do Mike, porque o Mike era mais velho, 2, 3 anos mais velho que ele, e aí tinha ali a vaga, e aí ele foi para o time profissional e a vaga ficou para o Felisberto. Ele foi muito bem ano passado, faz uma copinha interessante também, apesar de ter jogado pouco ainda, 2 jogos apenas, né? O Paulinho, ele tem o faro do gol, por óbvio, esse faro do gol na base é diferente do profissional, mas ele é um jogador também bem interessante para esse ataque, e aí ele vira uma opção, porque hoje o banco do São Paulo, acho que dos 3, tem 2 que são mais essenciais, que é o Pedro Ferreira, que eu vou falar na sequência, e o Paulinho, porque não tem esse atacante no banco de reservas que pode trazer uma característica diária, né, no time profissional hoje mesmo. O São Paulo tá sem centroavante, vai voltar Caleri, mas não tem esse centroavante, então é muito importante o Paulinho, faz gol, tem muito recurso, fez um gol de bike esses dias na Copinha, né? Não é aquele centroavante durão também que só empurra para a rede. A gente teve na base o outro Gabriel Novaes em 2019, né? Que era esse cara, ele empurrava para a rede. Ele não tinha esse recurso que tem o Paulinho, né? Então acho que ele vai ter uma crescente interessante para a equipe profissional. E aí tem o cara da foto, Pedro Ferreira, que é o assim, principal da lista para mim. Joga e faz jogar, né? Dá cada tacada de sinuca, jogador assim inteligente jogando. Já tinha ido muito bem na final da Copinha do ano passado. Esse ano, enfim, na última temporada, ele firmou a sua vaga. E ele é tipo um Marcos Antônio, né? Ele é um 8, mas é um 10 também. Ele pode jogar como segundo volante, mas como um meio armador. Joga com facilidade, corre o jogo todo, tem muita intensidade, muito passe inteligente. Então esse é um cara que hoje eu vejo que falta mesmo na equipe profissional. Sabe? Não para dar a 10 e joga aí, bonitão, resolve. Não é assim, tem que ter uma transição. Mas ele é um cara que tem uma característica interessante que hoje falta para esse São Paulo. Então eu acho muito interessante o Paulinho e principalmente ali o Pedro Ferreira irem para esse time, e é um bom acréscimo também para essa equipe você ter o Igor Felisberto, né? E aí que eu ainda mais questiono, Boni, a gente estava falando aqui, e aí que me gera mais esse questionamento, a vinda do Lucas Ramon, assim, que vai chegar por pré-contrato e tal. Cara, você tem Mike, você tem o Felisberto subindo, você tem o Cédric Soares, alguém vai ter que rodar, então, para ter espaço para o Lucas Ramon, né? Vai ser algo a se pensar também. Mas acho muito importante você ter esses 3 aí na equipe profissional, independente do que vai ser da Copinha. Pode ser que São Paulo caia fora amanhã também, porque vai ter muito desfalque, mas tem uma base ali sólida de sub-17 e tudo mais, e é o que tem que sustentar. E só para não me estender muito desse comentário da Copinha também, vale uma lembrança, né, que o São Paulo tem 3, 4 jogadores que são destaques ali, sub-16 e 17, que estão inscritos na Copinha, né, Zabarelli, Cauã Edmar e tudo mais, que não jogaram a primeira fase porque o São Paulo achou de bom tom colocar essa molecada para ir lá para a Alemanha, jogar um torneio 6 contra 6 contra sub-20. Então jogar uma Kings League alemã
né? Eles mandaram essa molecada do Sub-17, destaque, e aí o São Paulo perdeu todos os jogos, né? Perdeu 4, empatou 2 e ficou em último colocado. Ou seja, não tem vitrine nenhuma, é um torneio 6 contra 6, e daí você tira a possibilidade de teste desses caras para a fase inicial da Copinha, e aí para a segunda fase agora você perde os seus principais e essa molecada vai ter que jogar. Baita planejamento que serve muito mais para que os dirigentes, no caso quem estava era o Francisco Moreto, viajarem do que qualquer outra coisa. Raí Monteiro, que é um grande fã da Kings League, acompanha direto também. Raí, então 3 reforços aí. Futebol e entretenimento não é muito para mim, não. Entendo quem gosta, mas futebol e entretenimento não é muito para mim, não. Raí Monteiro, e sobre esses 3 subindo, então, do Sub-20 para o elenco profissional de São Paulo, seus comentários, por favor. São jogadores promissores, né? Eu fiz um jogo da Copinha recentemente, o segundo jogo contra o Independente, gostei muito da produção do time. O jogo foi 2-0, mas poderia ter sido uns 5 ou 6, né? São Paulo perdeu muitos gols. Depois, no outro jogo, goleou. Mas eu gostei bastante da produção, assim, do time. Acho que é, mais uma vez, uma equipe forte numa Copinha. Eu tenho feito lá em outro centro de custo vários jogos da Copinha. Fiz Santos, já fiz Inter, entre outros. E dos que eu acompanhei, o São Paulo é um dos mais fortes. Acho que São Paulo e Palmeiras são os principais candidatos ao título. Estão do mesmo lado da chave. A tendência é que eles façam uma semifinal. E acho que São Paulo tem condições aí com o time completo de brigar pelo título, mas não está com o time completo, né? E talvez não esteja aí nas próximas fases, o que pode fazer diferença. Sobre os meninos mais especificamente, são características carentes, né, no elenco hoje. Lateral direito, armador e atacante. São Paulo tem lá os problemas de lesão lá na frente, né? Os jogadores que ainda estão se recuperando das cirurgias ou não cirurgias, tratamentos convencionais, como foi o caso conservadores, como foi o caso do André Silva. Essa carência de um cara que crie mais jogo também, ela é grande, né? E do lateral direito também. E acho que o Paulistão é um bom momento para esses meninos terem oportunidade. Jogos com um nível de dificuldade menor, São Bernardo, Portuguesa, Primavera, acho que é legal testá-los nesses cenários, né? Difícil você colocar um cara já contra o Flamengo. Pode ser que ele tenha uma baita resposta, mas isso não é o mais usual, né? Não é a regra. Então eu gosto aí desses meninos subindo para o time principal e bacana que eles vão começar a ter espaço. Tomara que tenham um espaço de fato em campo e consigam desempenhar, porque o São Paulo está precisando bastante de jogador que consiga resolver os muitos problemas.